Muito bem, chegamos na nossa sétima aula, em que nós falaremos sobre o histórico indo-europeu. E aí, uma parte que complementou o nosso estudo atual, né? E eu diria que é, eu acho que a fatia que mais nós temos herança, principalmente as ciências atuais, química, biologia, farmacêutica, química, biológica, farmacêutica, medicina, é, se baseou, né, se estruturou em cima do conhecimento. Então, mas é bom a gente entender alguns aspectos bem importantes. E indo lá para a Turquia, né, que na época não chamava Turquia, né, Mitrídates VI, né, considerado o rei do Ponto, né, entre 120 e 63 antes de Cristo, ele era considerado um dos maiores inimigos do povo romano, né? Ele acabou se tornando rei aos 13 anos, porque seu pai foi envenenado, né? E ele se tornou o primeiro toxicologista experimental. Por quê? Né? Ele era tão doido, o pai dele também era, que ele queria criar ele queria ter a capacidade de criar um antídoto universal, né? Capaz de ser imune, se tornar imune para qualquer tipo de envenenamento. Até porque a gente, naquela época, era muito comum, né? A gente não tinha exames, né, para detectar envenenamento, essas coisas assim, né? Então, eu creio não, né? A Mitrídates trouxe uma coisa muito interessante para o nosso universo, a mitridatização, né? Um trava-língua, mitridatização, que foi responsável hoje por este chamado princípio da mitridatização, que é você dando pequenas gotas de um veneno, o seu corpo acaba tendo proteção contra, né, criando um anticorpo, um antídoto contra isso. Basicamente um princípio até de vacina, né? Então a gente também deve, né? A gente não, nós todos devemos a ele, né? A esse processo, né? Que nos trouxe aí embasamento científico para trazer cura para alguns males, né? Então, nem de todo é ruim. Lógico, ele foi o primeiro toxicologia experimental. Tem coisa que faz mal. E a ideia dele era, eu preciso descobrir um antídoto porque eu vou ficar totalmente imune. Então ele ia lá testando. Ele ia tomar veneno de gota a gota para ver se ele sobreviveria, né? Se ele fosse envenenado, né? Como o pai dele foi. Então ele acreditava criar imunidade. Até que no momento lá ele deu ruim, né? E infelizmente não aconteceu, né? Grécia, Pérsia e Babilônia foram também povos, né? Os gregos, os persas e os babilônicos foram muito importantes para a construção do nosso pensamento científico, porque a partir do conhecimento deles nós tivemos acesso a muitas informações que hoje a própria ciência está baseada, né? Então é muito interessante entender que, por exemplo, Hipócrates, Aristóteles e Teofratos, eles escreveram sobre uso de plantas medicinais, tanto como remédios como venenos, né? Hipócrates, conhecido como o pai da medicina,
né? Ele, em Ares, Águas e Lugares, ele descreve a intoxicação saturnina, né? O que é intoxicação saturnina? Intoxicação por chumbo, tá? Que isso realmente era um problema, principalmente para alguns trabalhadores da época, né? Isso se tornou um problema. E aí ele alerta o risco de, olha, cuidado, temos um problema aqui. Nem todos os elementos nos faz bem. Ah, eu tenho elemento X no meu corpo. Tá, eu tenho cálcio. Tá bom. Eu tenho uma quantidade minúscula de cálcio circulante, minúscula no sangue. Mas é muito pouca. Por quê? Se eu tiver uma quantidade X maior, eu coagulo em vida. O mesmo acontece com outros elementos. Eu não posso ter muito sódio, eu não posso ter muito potássio. Tudo tem uma quantidade X necessário. Então, eu preciso entender que, quando eu falo de plantas medicinais, eu preciso falar que, por exemplo, Teoforatos falou de História Plantarum, ele falou sobre a intoxicação por plantas. Então, cai sim por terra aquela história de que é porque é natural, faz bem. Tá, eu não posso tomar chá de Guiné. Guiné é ótima para alguns processos de infecção e inflamação de garganta. Sim, mas não posso ingerir. Mas como que eu vou fazer? Tem maneiras e maneiras. Tem quantidades e quantidades. Arruda é uma planta que faz muito mal também, se ingerida. Principalmente em quantidades elevadas. Um chá de arruda, devo tomar? De jeito nenhum. É ótima para quem tem piolho, lêndia. É excelente. Então uso tópico. Tudo isso a gente vai começando a entender, a ter uma visão crítica a partir do quê? Do estudo. E esses caras foram importantes durante esses estudos, né? Então, Asclépio, que é conhecido, né, como o deus da medicina, o deus da cura, né, ele tinha a capacidade de... ele que viveu no século XII a.C., ele também usa o quê? Ervas medicinais nas suas cirurgias. Nossa, mas faziam cirurgia? Sim, não tinha. Como é que fala? Anestesia. Como que eram as cirurgias? Ai, socorro. Então, 600 anos depois, Tales de Mileto e Pitágoras compilaram as receitas da qual Asclépio trouxe. Eu costumo dizer que esses caras eram avatares na humanidade. Avatares, né? Porque eles já traziam um conhecimento pronto. Então, eles só iam lá, pegavam, às vezes por observação, às vezes de um conhecimento que já tinha trazido, né, com eles ali. Eram realmente avatares. Para trazer o quê? O progresso para a humanidade. Não tinha como ser diferente. Babilônia, nós tínhamos uma placa de barro, né, contendo aproximadamente 1.400 plantas usadas como remédios. Essa placa datada de 3.000 antes de Cristo. Nós estamos falando de quê? 5.000 anos atrás. E aí? Pouca coisa, né? Quase nada. Tudo isso vai sendo compilado. E a ciência hoje está aí. Desenvolveu muitas medicações com base nestas plantas medicinais, né? Não podemos esquecer um casal lendário, né? Cosme e Damião, né? Que viveram na Egeia, né? Que fica ali na região da Arábia, mais ou menos na Ásia Menor, e foram perseguidos por Diocleciano
morreram degolados em 300 depois de Cristo, e que conheciam muito bem a alquimia do passado, né? Medicina, química, farmácia. Diziam que eles eram meio que uma dupla infalível. Um era o médico e o outro era o farmacêutico, né? Um fazia as preparações com plantas medicinais, alquimia, substâncias químicas, o que era possível, e o outro fazia cirurgias, diagnosticava, curava de alguma forma. Há várias lendas, né, sobre esses dois, né? E a gente acaba só lembrando dos doces de Cosme e Damião, né? Brincadeiras à parte, mas tem a questão histórica realmente, foram canonizados e tudo, e foram espíritos muito importantes também para este conhecimento. Esse casalzinho, né, eu ouvi sua história também na universidade, né? Isso faz parte do conhecimento da Universidade de Farmácia, pelo menos eu tive, né? Chegando um pouco mais perto da gente, a Idade Média foi uma era obscura, um tempo muito complicado e obscuro, chamado Era das Trevas, né? Onde conhecer, entender, compreender e saber era uma heresia. Então, eles precisavam, quem estava no poder precisava manter a população, a humanidade na ignorância para manutenção do poder. Isso é uma tática, né? Então, eu costumo sempre brincar falando sério para todos os meus alunos. Governo ou política que quer manter uma população ignorante ou alienada uma política ou um governo que quer se manter no poder. Sempre. Tá? E toda vez que você enxergar a ideia de que existe alguém próximo a você que fala que o conhecimento só é passado ali, daquela forma, daquele jeito, com aquele diálogo, e você não deve procurar nada fora, seja livro, seja artigo, seja estudo, seja palestra, seja orador, seja professor, seja o que for, tudo está errado e só ele é a verdade absoluta, quer se manter num poder e você sob controle, tá? Então, isso é uma repetição do padrão muito bem estabelecido na Idade Média. Graças a Deus que passamos por esse momento e chegou o Renascimento, que foi a Era Dourada das Ervas. Então, tudo aquilo do passado emergiu, todo esse conhecimento saiu dos arcabouços, das bibliotecas escondidas, dos baús trancados, voltaram para a realidade, e aí nós tivemos muita observação e cura, tá? No Renascimento voltou a explodir o uso de plantas medicinais, perdurando até o tempo da própria Revolução Industrial, né? Onde as indústrias farmacêuticas começaram a se estabelecer no mundo. Aí as coisas mudam um pouquinho de figura, né? E já nós vamos falar disso. Passando pelas Américas, nós não podemos deixar de pensar também na América Central, né? Os paleonto-índios, né? O primeiro herbário americano azteca data do século XVI e é incrivelmente interessante. Então, nós temos sim um conhecimento, e a América estava recheado de informações, porque nós tínhamos uma vasta, né? Temos ainda, graças a Deus, temos ainda uma vasta flora, e isso fez com que os nossos antepassados entendessem também de plantas medicinais, e vários achados arqueológicos identificaram estes herbários, né, dizendo para que serve cada planta com seus respectivos desenhos e tudo mais, né? Vindo um pouquinho para a América do Sul,
Nós temos registros de índios, né, de indígenas de 12 mil anos atrás, né, os paleoníndios amazônicos, né, que durante a colonização no Brasil, nós chegamos aqui, a terra já estava povoada. Então, assim, não se sabe exatamente de quando esse povo e como que eles se curavam? Com plantas. Como que eles se alimentavam? Com animais e plantas, né? Então, ninguém melhor do que eles para conhecer muito bem. E a gente tem uma herança muito positiva disso, porque Padre José de Anchieta começou a descobrir com os nossos índios, durante o processo de colonização do Brasil, que eles tinham vários alimentos funcionais, que assim, não era só para alimentar, para matar fome. Eles tinham uma série de receitinhas que serviam para outras coisas, né? Então, por exemplo, eles tinham hortelã-pimenta, que era utilizado para indigestão, para aliviar a nevralgia, para processos de dores nas pernas causadas por reumatismo, doenças nervosas. Óbvio que aqui nós estamos falando de coisas novas. Eles falavam mais ou menos quais eram os principais aspectos, né? Para que eles usavam aquela planta em qual momento. A pessoa tinha dor aonde, ela tinha o que no corpo, que percepção das coisas ela sentia, né? Tudo isso era muito importante porque, lógico, eles não tinham conhecimento de anatomia, fisiologia, patologia, essas coisas todas. Então, né? Isso que fique claro. Também Rui Barbo do Brejo, desculpa, né? Tinha que chamado capim-rei, né? Que era purgativo, né? E aí, voltando à nossa aula anterior, né? Onde eu disse sobre a questão de que tem plantas que podem ser venenosas, tá? Né? Da espécie Trimesia sp. E olha só que interessante, quando a gente fala de remédio, quando a gente fala de uso medicamentoso com plantas medicinais, a gente precisa de uma coisa muito importante. Nome científico. Dica de ouro para você que quer começar nisso. Você nem vai seguir em frente comigo. Ele tá falando muito de história, né? Eu gosto mesmo, eu adoro falar de história. Eu acho importante porque nos traz bastante embasamento de onde veio o nosso conhecimento e eu quebro as pernas de qualquer pessoa que vem ficar discutindo besteira comigo, né? Vem se achar o senhor da razão, porque eu tenho elemento de base para trazer para discutir conhecimento e eu tenho pensamento crítico, né? Eu abri a minha mente para o novo. Nome científico por quê? A espécie do capim-rei tem um nome popular. Capim-rei, ruibarbo do brejo, ipecacuanha preta, baririço. Olha quanto nome diferente. Eu sempre trago essa planta para a nossa realidade, porque para a minha aula, porque olha quanto nome diferente que ela tem. E ela serve como purgativo, cheio de antraquinonas. Então, esta planta, ela não pode ser usada sempre. Não pode. Ela é aplicada de forma pontual. Uma hora específica, pá, tá, acabou, pronto. Por quê? Ela vai irritar as células intestinais. E isso pode causar doença. Isso é tóxico. Então, na dose certa, a quantidade certa, no período certo, ela é um remédio. Passou disso, ela é um veneno. Então, preste atenção nesses detalhes que eu estou dizendo aqui. Quem não conhece o óleo de copaíba, essa árvore maravilhosa brasileira que nós temos, quanta coisa boa ela promove. Se tem um negócio que melhora a pele, cicatrização ótima, né? Dá
emoliência na pele, hidrata. Muita coisa boa. Muita. Fora o uso interno que algumas pessoas fazem, né? Eu tenho ainda algumas reticências com o uso interno de óleos, tá? No momento adequado nós vamos falar disso, mas eu vou trazer o meu ponto de vista aqui. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, há sim alguns benefícios também, né? O timbó, olha só, o timbó é uma planta que os índios usavam para atordoar peixe, para facilitar a pesca, né? Olha a quantidade de substâncias químicas ela tem. Ela tem rotenona, ela tem saponáceo, ela tem glucosídeo cardíaco, ela tem alcaloide, ela tem tanino, ela tem compostos cianogênicos, ela tem ictiotério. Quanta coisa! E uma coisa boa, quando ela é jogada no rio para facilitar a caça, porque isso deixa os peixes meio zonzo, facilitando a caça, eles, quando ingerido pelo peixe, ele é metabolizado pelo metabolismo no peixe e não causa problema para os seres humanos. Então, por conta dos saponáceos, por conta de alguns alcaloides e compostos cianogênicos, essa planta faz mal para o ser humano. Logo, no peixe não causa nenhum tipo de intoxicação. Então, imagina, atordoa um peixe, mas como ela já foi metabolizada, ela não vai causar, né, a substância. E aí eu posso me alimentar do peixe normalmente. Então, eu começo a perceber o quê? O comportamento químico de algumas substâncias. Então, olha, para a natureza também faz mal. Não é só para o homem. Então, né, tem aí o quê? Algumas descobertas ótimas para a gente entender o quê? Qual a finalidade de algumas plantas. Chegou a Revolução Industrial. Chegou o momento de desenvolver a indústria. Chegamos no século XX. Vamos sintetizar medicamento? Vamos pegar tudo esse monte de planta que serve para um monte de coisa. Vamos estudar para que serve. Tá, estudei, descobri. Tá bom, obrigado, não preciso mais. Tá aqui o analgésico, tá aqui anti-inflamatório, tá aqui um purgativo, tá aqui essa medicação para isso. A indústria forçou o ser humano a esquecer as plantas medicinais. E isso começou a ficar para trás. Por quê? A indústria queria vender, né? Então, ela buscou, de alguma forma, fazer com que as pessoas trocassem as plantas medicinais por medicações alopáticas. O SOS Pharma, que eu acho que foi o último a ser feito, em 1995, percebeu que o uso de medicamentos caiu, né? Onde 91,9% pessoas se automedicavam com ervas, sendo que 46,6% as cultivavam em sua própria casa. 16% usavam medicamentos e 20% fitoterápicos. Pergunta. Meu Deus. Respostas. Façam aí na casa de vocês. Quem é que tem um jardim em casa hoje? Quem é que mora em casa hoje, quase? Né? Estão derrubando todas as casas antigas que tinham quintal, que tinha terra, que tinha jardim para construir prédio. Vamos fazer uma pesquisa dessa hoje? Quantos por cento se automedicam com ervas? Vai cair consideravelmente. E acho que para menos de 2 dígitos. Mas Carlos, a tecnologia chegou chegando. Sim, chegou chegando. As doenças também. Por que muita doença não se cura mais? Se controla apenas com algumas medicações. Porque nós nos afastamos da natureza. Infelizmente, nós nos afastamos da natureza. Este número aqui ficou no passado.
Este cálculo, infelizmente, ficou lá atrás. Não tem como voltar atrás. Dificilmente. É uma utopia minha a ideia de voltar atrás. Uma utopia, que eu sei que não vai acontecer. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu torço para que os meus alunos, para você que está me ouvindo, enxergue isso, veja isso como algo positivo e esteja disposto a seguir em frente comigo nessa luta, ensinando, mostrando que a gente pode usar plantas medicinais no nosso dia a dia, principalmente como prevenção e não como medicação, remediação. Eu sempre tive essa ideia. Acredito muito, muito, muito mesmo nisso, para a gente mudar esse panorama. A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Quem disse isso? Hipócrates, nosso querido pai da medicina, né? Bom, era isso que eu tinha para você nessa aula de agora e já estamos quase chegando no final, hein? Quase chegando no final do nosso workshop. Muitas coisas, muitos assuntos interessantes ainda estão por vir, ok? Beijo e até a próxima aula.